Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. Eu fiquei muito impactado pela maneira como o autor resolveu falar de Maria, colocando nela alguns aspectos que parece que a gente não consegue perceber muito, por causa da construção histórica que foi feita, né? É claro, os elementos teológicos, a divindade de Maria, a santidade de Maria, essa santidade nos levando a compreender a divindade de seu Filho Jesus. E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. Tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. Então, muitas vezes, a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. As pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade, na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. O contexto da vontade é mais profundo. Ele ultrapassa o contexto dos desejos. É como se nós estivéssemos num solo mais fértil, onde, se a semente é colocada ali naquele lugar, ela tem mais chances de florescer. A vontade é o território mais fértil que Deus pode encontrar em nós. Quando Ele semeia a minha vontade, quando Ele encontra, quando a vontade de Deus se encontra com a minha vontade, e ali eu fortaleço no meu dia a dia essa correspondência das duas vontades, é impressionante como eu cresço no fortalecimento da minha vontade. E há uma passagem bonita que está no Evangelho de Lucas, a narração do nascimento de Jesus. Há uma frase que marca muito a espiritualidade mariana. Toda vez que nós falamos de espiritualidade mariana, nós estamos pegando a cristologia e colocando na maneira específica que Maria teve de seguir Jesus. Você não está inventando uma realidade acima de Jesus, não. Você está pegando aspectos da vida cristã que foram intensamente vividos na vida daquele santo. Nós não estamos substituindo Jesus por Maria. Nós estamos salientando os elementos da vida de Jesus
que foram vividos na radicalidade na vida dessas pessoas. É para isso que nós temos os santos. Não é para substituir Jesus, não é para fazer o papel de Jesus, não. A teologia é muito clara quando nos coloca diante do mistério de Maria, como aquela que foi a primeira seguidora, a primeira discípula, a primeira apóstola, porque foi ela que viu crescer a graça de Deus no mistério encarnado em seu Filho. Então, Maria, mãe de Deus, Jesus é Deus, e a mãe que educa este menino para que ele tenha condições de compreender a sua missão e vivê-la até o fim. Então, quando a gente fala de espiritualidade mariana, nós estamos falando dos aspectos da vida cristã que nós podemos compreender melhor quando olhamos para ela. Porque a figura da mãe, a figura da mulher, é importantíssima dentro da nossa elaboração humana. Então, se eu quiser compreender alguns detalhes da vida de Jesus a partir do específico do que sua mãe experimentou, isso só me enriquece. Isso não é um cristianismo que me empobrece. Ah, padre, mas eu já tenho Jesus, sim. Mas é muito bom você ter aqueles que o experimentaram de perto, também como modelo para nós. A minha experiência é cristã o tempo todo. Jesus é o centro da minha experiência. Não abro mão dele. Não o troco por santo nenhum. É no ressuscitado que eu creio. Mas enquanto creio no ressuscitado, eu presto atenção naqueles que estiveram mais próximos dele do que eu. E de maneira muito especial, de maneira muito sagrada, a sua mãe. O nascimento se dá num contexto de muita simplicidade, a gente sabe disso. Jesus não nasceu de maneira sofisticada. Ele nasceu num contexto de desprezo, de pobreza. Não havia um lugar para ele. E o evangelista Lucas diz assim: naqueles dias, todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. E também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Eles subiram lá justamente para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, do lado da hospedaria, existia essa gruta onde dormiam os animais. A manjedoura onde Jesus foi depositado não é outra coisa senão um coxo, onde os animais comiam. Foi assim que Jesus veio ao mundo, num contexto de extrema simplicidade. E ao mesmo tempo chega com uma proposta sofisticada de transformação do mundo, que nós estamos até hoje tentando compreender. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos que são do seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Foram, pois, às pressas a Belém, e encontraram Maria e José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham ditas a respeito do menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Quando a gente
fala que essa frase é importante no contexto da espiritualidade mariana, que Maria guardava todas as coisas no coração, na verdade nós estamos recordando uma virtude dessa mulher que é fundamental para a gente. Quando o evangelista diz que Maria guardava no coração, ele está justamente se referindo a uma maneira muito particular de contemplar os acontecimentos. Está certo que a contemplação pedirá sempre de nós uma calma, uma serenidade. Não é possível contemplar uma paisagem na pressa. E é interessante porque Maria não está dispensada desta dimensão humana. Contemplar aquilo que lhe acontece e permitir que o acontecimento lhe seja registrado no coração. Essa linguagem é afetuosa, a gente sabe. Na verdade, tudo é registrado na nossa cabeça. Mas aqui o evangelista está se utilizando de uma linguagem amorosa, justamente porque nós sabemos que o coração significa isso. Tudo aquilo que eu tenho no coração é aquilo que eu já sei de cor. É aquilo que já está registrado em mim. Eu sei de cor. Posso dizer então, eu sei de coração. Não preciso do que está fora de mim. É sempre um desafio para nós, né? Permitir que a Sagrada Escritura, por exemplo, deixe de ser uma estrutura de um livro que está externa a mim, mas eu quero que essa palavra esteja no funcionamento da minha mente, no funcionamento do meu coração. Foi justamente o que Maria nos ensinou desde o início. Uma mulher que prestou atenção em tudo o que dizia respeito ao seu filho, porque ela queria saber de cor. Porque se ela não tivesse prestado atenção, se ela não tivesse guardado essas coisas no coração, ela não teria sido a primeira discípula. A condição de discípulo requer, antes de qualquer coisa, a contemplação. A capacidade de prestar atenção no Mestre, a capacidade de ouvi-lo e de internalizar o que ele está dizendo. Minha gente, esse menino no colo já lhe comunicava. Esse menino recém-nascido já estava provocando reações. Os pastores aqui significam justamente o mundo, toda a estrutura do mundo que já está começando a tomar conhecimento da decisão definitiva de Deus de entrar na história. É interessante essa representatividade. Os pastores chegando, representando o mundo todo, que a partir daquele momento vai começar a ouvir a falar de Jesus. E Nossa Senhora registrando tudo isso no seu coração, como uma discípula atenta, como aquela que está observando para saber de cor. Eu, no meu dia a dia, eu preciso ter esse evangelho de cor. Não no sentido de sabê-lo decorado, mas no sentido de tê-lo internalizado. Por isso que eu dizia para vocês que essa expressão tão especial dentro da espiritualidade mariana, Maria ouvia e guardava tudo isso no seu coração, é fundamental para nós. O cristianismo não é possível quando nós não registramos no coração. De nada vale eu ter uma prática externa, de nada vale eu ter os conceitos todos muito claros, se eles não estão registrados dentro de mim, lá no mais íntimo do meu ser. Não é o exterior que nos identifica como cristãos, mas é aquilo que já está no registro do coração. Às vezes eu fico pensando que nas estruturas do mundo em que nós estamos situados, será cada vez mais um desafio ser cristão. Nós somos muito jogados para fora o tempo todo. São poucas as situações que nos jogam para dentro. São poucas as situações que nos estimulam
um olhar demorado sobre nós. Como nós somos dispersos, como vivemos dispersos no dia a dia. Como é que nós queremos construir uma espiritualidade no meio de tanta dispersão? Se nós não quebrarmos as regras da dispersão, nós não vamos viver esse benefício que Maria viveu e que tantos outros na história do cristianismo viveram porque observaram nela essa virtude de guardar todas as coisas no coração, de contemplar os acontecimentos, de contemplar os fatos e de extrair de tudo isso um aprendizado ali que vai lhe estruturando a personalidade, o seu jeito de ser, configurando-lhe a esse modelo de Jesus. Distante dessa contemplação, a nossa vida espiritual não tem sustento. Se nós não vivemos a dinâmica dessa espiritualidade mariana, de ter um olhar que recolhe o mundo para dentro de si, que o metaboliza da mesma maneira como nós metabolizamos o alimento, né? Porque quando você come, o que acontece? Seu organismo começa a metabolizar. Isto é, vai retirando todos os nutrientes daquele alimento e vai jogando fora o que não lhe serve mais. A contemplação segue as mesmas regras do metabolismo do corpo. Eu também vou julgando para dentro de mim imagens, palavras, acontecimentos. E eu vou metabolizando isso, isto é, vou retirando os ingredientes que me nutrem, tudo aquilo que possa ser saudável à minha vida, e naturalmente vou expulsando o que não me edifica, o que não me faz bem. Isso é guardar tudo no coração. Isso é você começar a ter uma vida espiritual pautada nessa dinâmica da espiritualidade mariana. De ser um contemplativo nos dias de hoje, apesar de todos os desafios, de toda a dispersão que nos envolve. Você contemplar o menino que está sendo oferecido na gruta de Belém, perceber o que ele tem a lhe dizer, observar os pastores que chegam, as palavras que dizem, compreender que tudo isso, todo esse mistério da encarnação, está justamente para vir fortalecer-nos. E essa graça de Deus atuando em nós, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo cada vez mais a nossa coragem de escolher o que nos edifica e dispensar o que nos prejudica. O exemplo de Maria é para nós, será sempre para nós, o exemplo da simplicidade. Não precisa ter estudado muito para entender isso aqui. É por isso que é tão acessível ao coração do simples. Guardar todas as coisas no coração. Observar o que as coisas hoje estão nos dizendo. Porque às vezes é assim, né? Nós perdemos uma oportunidade preciosa de aprender com os fatos, nós perdemos uma oportunidade preciosa de aprender com os sofrimentos, porque a gente não tem a capacidade de guardar as coisas no coração. A gente não sabe fazer isso. Estamos dispersos demais. Não temos o silêncio de Maria. Volto a dizer, que não para nele mesmo. A quietude de Maria, que é uma quietude corajosa. O silêncio de Maria, que é encorajador. Ele nos coloca na perspectiva de conhecer Jesus. Quanto mais eu me disponho a viver essa espiritualidade mariana, que é da quietude e da contemplação, muito mais eu vou tendo condições de compreender e conhecer o seu Filho Jesus. Porque Maria não nos retém nela. Passamos por ela, conhecemos a sua graça, conhecemos a sua santidade e naturalmente somos conduzidos ao coração de seu Filho Jesus.
despertar.